Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante se... Já? Estamos lá? Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Eliseu Martins e este é o canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da classe adulta da revista Betel. Eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em São Francisco do Guaporé, Rondônia, presidida pelo meu querido pastor Ronaldo Pacheco, a quem deixo aqui uma calorosa paz do Senhor. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado, que tem comentado, que tem compartilhado esse conteúdo com outras pessoas, você que tem se inscrito. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, nos ajude, nos auxilie para que este canal possa chegar a mais pessoas. Vamos à nossa vinheta e logo após voltaremos com a nossa pré-aula da lição de número 3. Muito bem, voltamos e a nossa pré-aula de hoje é da lição de número 3. Hoje nós vamos falar a respeito de participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Hoje a nossa lição é uma lição que fala sobre os cuidados que nós devemos ter do templo, da casa de Deus, da casa de oração, da nossa casa de reunião. E como estamos falando nesse trimestre a respeito de mordomia, e lembrando aos queridos que mordomia cristã é a responsabilidade de cuidar e administrar as coisas que Deus nos confiou de acordo com a sua palavra, e que é um privilégio e uma forma de agradecer a Deus por suas bênçãos, cuidarmos com responsabilidade. Hoje está sob a nossa responsabilidade nessa lição o templo, a casa de oração, o lugar onde nós nos reunimos. E vamos falar sobre isso na nossa lição de hoje. Convido a você a estar conosco até o final desta lição. É muito importante que você não perca nenhum tópico, para que no domingo você possa estar com a sua lição preparada, pronta para ministrar dentro de cada tópico a sua lição. Nosso textuário se encontra em Êxodo, capítulo 35 e o verso 21, que diz assim: E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntário o estimulou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para que a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para os vestidos santos. Então vemos aí, nesse texto do nosso textuário, que as ofertas foram trazidas para que a tenda da congregação fosse construída e as vestes sacerdotais fossem construídas e todos os utensílios do tabernáculo então fossem construídos. A nossa verdade aplicada nos traz a seguinte lição: como povo de Deus, somos convocados a participar da manutenção dos locais de culto com nossas contribuições financeiras e o nosso trabalho. Eita glória! Contribuição financeira e nosso trabalho, ou seja, nossa mão de obra. É importante isso, vamos falar sobre isso na nossa lição. Como
devemos, como gratidão ao Senhor, doar do nosso tempo nesse trabalho da manutenção do templo, do lugar onde nós cultuamos ao Senhor. Nossos objetivos nessa lição são 3, como sempre. O primeiro é reconhecer que devemos cuidar da casa de Deus. O segundo é saber que as ofertas devem ser resultados de um coração grato diante de Deus. E o terceiro é ressaltar que a gratidão mantém a porta aberta em nossas vidas. Nosso texto de referência tem apenas 4 versículos, ele está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, o verso 3, 4, 5 e 6, que diz assim: E ainda de minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os vasos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. Vemos aí o líder, dando o exemplo e os seus liderados seguindo o exemplo da contribuição para a manutenção, para a reforma, para os reparos da casa do Senhor. Motivo de oração? Oremos para que possamos confiar mais em Deus que em nossos recursos materiais. Oremos para que nós possamos confiar mais em Deus e menos nos nossos recursos materiais. Sabe por que devemos orar assim? Porque nossos recursos materiais falham. Os amigos às vezes não nos ajudam. Os familiares às vezes nos abandonam, o nosso dinheiro acaba, mas Deus jamais vai nos abandonar. E vamos orar para iniciarmos então a nossa lição. Senhor nosso Deus e Pai bendito, obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e infinita graça. Nesta oração, quero apresentar a cada um dos Teus filhos e filhas que nos assistem, que nos acompanham e que cada semana, Senhor, tem estado conosco, porque sentem a necessidade de receber, a necessidade de acompanhar para melhorar o seu ensino na sua sala de aula. Deus, que o Teu Espírito possa cobrir a vida de cada um dos Teus filhos, de unção, de graça, de poder e sabedoria. E que no domingo, Senhor, eles possam estar cheios de Ti para transmitir a Tua palavra aos seus filhos ali na escola bíblica dominical. E que esta palavra possa trazer aos corações dos Teus filhos, à Tua igreja, este sentimento, Pai, esta alegria, esse desejo de estar mais perto de Ti, tirando do coração de cada um de nós esse sentimento de que as nossas posses, de que os nossos bens podem nos socorrer nos momentos de dificuldade. Que eles possam ser secundários, porque a primazia na nossa vida, Senhor, venha a ser o Senhor. A primazia na nossa vida venha a ser o Teu poder, venha a ser o Teu nome, Pai. Que nós possamos depositar a nossa confiança em Ti e que tudo mais possa ser secundário na nossa vida. Que não firmemos a nossa fé, a nossa confiança, que não depositemos a nossa confiança nos nossos bens materiais. Sabemos que o Senhor é quem é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Então venha, Senhor, de maneira poderosa, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua infinita misericórdia, nos capacitar a estarmos diante de Ti. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. É em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem.
Vamos então ao esboço da nossa lição. Nossa lição de hoje tem 3 tópicos. O primeiro é a construção do tabernáculo. O nosso segundo tópico é a restauração do templo e o terceiro é o cuidado com a casa de Deus. Então, na nossa lição de hoje, vamos falar sobre a construção do tabernáculo, ainda no deserto por Moisés, a restauração do templo que aconteceu em diversas ocasiões, o templo de Salomão, que agora já estava em ruínas, e vemos que ele foi restaurado por Joás, o rei Joás, foi restaurado pelo rei Ezequias e foi restaurado pelo rei Josias, entre outras restaurações que ele passou. Dentre elas, vamos falar sobre essas 3 restaurações. E o terceiro tópico, vamos falar sobre o cuidado que eu e você devemos ter com a casa de Deus, o nosso lugar de culto, o nosso lugar de adoração coletiva. Nossa introdução, nessa lição, baseados nos registros bíblicos, veremos que o povo de Deus é chamado a servir com alegria e fidelidade também na manutenção dos locais de culto, com contribuição financeira e trabalho, visando assim a continuidade das atividades de oração, adoração e anúncio da palavra de Deus. E mais uma vez surge aí a questão de que devemos contribuir com a nossa contribuição financeira e contribuir com o nosso trabalho. É importante nós observarmos isso, porque durante a nossa lição nós vamos estar falando sobre isso assim de maneira detalhada, não vou adiantar nada aqui não. Vamos para a nossa lição. Tópico 1. Construção do tabernáculo. Sempre foi propósito de Deus se relacionar com o seu povo. Tiago, capítulo 4 e o verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificais a mão os pecadores, e vós que sois de ânimo doble, limpai o vosso coração, porque Deus, ele tem pressa, ele tem prazer em se achegar a nós. E isso é o que Tiago fala, mas se nós abrirmos o livro de Gênesis, nós perceberemos que Deus visitava Adão em todo dia ao virar da tarde. Se nós olharmos ainda o livro de Gênesis, nós vemos que Deus, ele fez um pacto com Noé porque ele queria se relacionar com o homem. Se nós continuarmos no livro de Gênesis, nós vamos ver que ele fez um pacto com Abraão, porque ele queria se relacionar com os homens. E nós vamos ver que em todo o Antigo Testamento, Deus fazendo por onde esse relacionamento acontecer. E por fim, para demonstrar que de fato ele queria se relacionar com os homens, ele envia o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para restaurar a comunhão que o homem perdeu com ele através do pecado, através da justificação. Então Cristo nos reconcilia com Deus, nos colocando na posição de filhos queridos. Aleluia! E nesse tabernáculo que Deus ordenou a Moisés que construísse, ele diz em Gênesis 25:8 que habitaria no meio deles através deste tabernáculo. Oh, glória! Então, Êxodo capítulo 40, verso 34, diz que a nuvem cobria o tabernáculo durante o dia e o fogo estava sobre ele de noite, e a glória do Senhor enchia a tenda da congregação. Então Deus, ele se fazia presente sobre e dentro deste tabernáculo construído por Moisés, instruído por Deus, porque ele disse, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Tópico 1.1. Onde a glória de Deus se manifestava. Antes de o tabernáculo ser erguido, Moisés se encontrava com o Senhor na tenda da congregação.
que era uma tenda que era armada fora do arraial. Ele então pegava o material da tenda, saía fora do arraial, uma certa distância, armava a tenda ali, e ali Deus falava com Moisés. O texto de Êxodo 33, do 7 a 11, ele diz o seguinte: ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. E naquela tenda, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Observem que no versículo de número 9, uma vez Moisés, armando a tenda e entrando dentro dela, o povo de Israel, ali no arraial, ainda conseguia enxergar Moisés dentro da tenda. Mas, assim que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem obstruía a porta, ficava entre a porta e o arraial, de modo que o povo já não via mais Moisés. E Deus ali dentro daquela tenda, então, conversava com Moisés face a face. Então, observamos no versículo 9 que uma vez Moisés dentro da tenda, o povo ainda conseguia enxergar ele dentro da tenda. Então, a nuvem descia e se colocava na porta da tenda, fechando a tenda, impedindo que o povo visse do arraial Moisés. E Moisés ali dentro conversava com o Senhor conversava com Moisés como quem conversa com um amigo. E ali então Deus orientava Moisés a respeito de como conduzir o povo. Então Deus ordena que o tabernáculo seja construído no deserto para ser um local onde o povo desfrutaria da comunhão com ele, que desejava, como nós falamos, viver entre o povo. Devemos acrescentar a essa observação que o tabernáculo atraía a atenção de todo o povo, porque a glória de Deus se manifestava de modo sublime naquele lugar. Imaginem que a tenda já trazia aquela reverência de adoração. Lembram que no texto que nós lemos, no verso 10, diz que cada um ficava na porta da sua tenda e adorava ao Senhor quando de longe via a nuvem na porta da tenda? Pois é, imaginem que agora Moisés fala que eles vão construir um tabernáculo para que aquela glória, aquele poder ficassem no meio deles. Eita glória! Imagine como seria esse negócio. Moisés então fala que Deus tinha orientado ele para construir um tabernáculo, e a finalidade desse tabernáculo era que Deus pudesse habitar junto com eles, para que Deus pudesse ficar no meio do arraial. Isso foi algo extraordinário para os israelitas. E por isso eles ofertaram com alegria, ofertando até mais do que o necessário para a construção. O maior segredo da construção do tabernáculo, ter sido tão abençoado, foi a liberalidade do povo. O povo, eles contribuíram com muita alegria, porque eles queriam a presença de Deus, porque Moisés explicou qual seria a finalidade daquele tabernáculo, e eles entenderam que esse tabernáculo abençoaria as suas vidas. Às vezes, nós nos perguntamos por que hoje é tão difícil, em alguns lugares, as pessoas contribuírem
com alegria para a construção e manutenção do templo. Às vezes, essa dificuldade está relacionada com o modo com que as finanças da igreja é tratada. Às vezes, as finanças são tratadas de modo que trazem escândalos, e isso traz um descontentamento aos crentes. Às vezes, os líderes pedem, sei lá, uma contribuição para determinado fim, não usam esse dinheiro para esse fim, e não explica para ninguém onde foi utilizado o dinheiro. Não há uma transparência na movimentação financeira, nas finanças da igreja. Às vezes também o líder inicia projetos faraônicos, projetos que fogem da realidade do povo. Quantas igrejas nós temos visto por aí com 50, 60 membros e o pastor, o líder, querendo construir aí uma igreja, um templo para 2.000 pessoas. Ou seja, é algo que foge da realidade. Essas pessoas não conseguem entender que quem clama por uma igreja nova é o próprio povo por causa do desconforto. É quando nós começamos a observar pessoas em pé, é quando nós começamos a observar pessoas assistindo culto pelas janelas, é que nós começamos a mobilizar o povo para a construção. O povo começa a entender que é necessário. E se o povo entende que é necessário, o povo então começa a contribuir. Mas como se isso não fosse o suficiente, às vezes essas obras faraônicas são começadas e não são terminadas pelo mesmo líder. Na chegada de um novo líder, ele joga tudo no chão, destrói tudo e começa um novo projeto. E tudo aquilo que foi contribuído pelos irmãos para que a obra chegasse até onde estava é desperdiçado. E às vezes foram contribuições de amor feitas com sacrifícios, às vezes até mesmo retendo ou vendendo um bem familiar para que a obra fosse avante. E às vezes é desperdiçado sem nenhum constrangimento. Tudo isso acaba trazendo resistência ao povo para a contribuição. Não havendo transparência na utilização dos recursos, não havendo prestação de contas, isso dificulta a confiança. É evidente que nós não devemos fechar o nosso coração à contribuição por causa dessas coisas, mas nós somos humanos e isso acontece. Portanto, é imprescindível que os nossos líderes eles tenham muito cuidado ao lidar com as finanças da igreja, para que não venham fechar o coração ou serem motivos para que os irmãos fechem o coração para a contribuição, que só é aceita quando é feito de todo o nosso coração. Tópico 1.2, as ofertas voluntárias. A fé cristã implica obediência a Deus em todas as áreas da nossa vida. A dependência de Deus deve estar diretamente, quase que não sai, relacionada ao amor por Ele, uma vez que quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Jesus, em Marcos capítulo 14, o verso 21, ele diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. Os israelitas, então, por amor a Deus, obedeceram às ordenanças que Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo, participando daquele grande e belo projeto com ofertas voluntárias, ofertas do coração. Os textos bíblicos evidenciam que as ofertas deveriam ser de um coração disposto, e isso é muito importante. É esse coração disposto, essa vontade de contribuir, essa vontade de fazer algo, ela é muito importante quando nós fazemos algo para o Senhor. Quando nós contribuímos com a obra do Senhor, quer seja contribuição financeira, quer seja como voluntários para o trabalho. O povo, então, se empenha em ofertar para a construção. O sentimento que havia no coração do povo era de gratidão pela libertação que Deus havia efetuado na sua vida.
O sentimento que havia no coração do povo era um desejo pela presença de Deus, pela possibilidade de terem o seu lugar de culto a Deus. Fez com que o povo, então, doasse, ofertassem as suas riquezas para a construção. Então é importante nós observarmos isso. Sempre que nós dirigimos o nosso povo a ofertar, sempre que dirigimos o povo a contribuir, é importante que o povo sinta, que o povo entenda que aquela contribuição ela é importante. Para quê? Para que tenha um retorno para o povo. E um retorno que venha trazer para o povo alguma coisa a mais, venha trazer conforto, venha trazer uma oportunidade de ganhar mais almas para o reino, venha trazer uma oportunidade de contribuir com algo mais para a sociedade, venha trazer uma oportunidade para que a igreja possa viver mais ainda como a igreja de Cristo sobre essa terra. Foi isso que Moisés falou com o povo. Foi isso que Deus dirigiu Moisés para tratar com o povo. Que agora construiriam um templo e esse templo seria a presença de Deus no meio do povo. Eita glória! Agora Deus estaria no meio do povo. E o povo então, com aquele sentimento de gratidão, eles então decidiram ofertar. Penso que essa alegria em contribuir deve existir no nosso coração. Tópico 1.3, a alegria em contribuir. Moisés, ele recebeu a ordem de construir o tabernáculo, que era um lugar de culto a Deus. Então o povo hebreu compreendeu que ali seria a habitação de Deus no meio deles. E toda manhã levavam muitas ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo. Quando os artesãos, quase que não sai de novo, quando os artesãos eles perceberam que as ofertas excediam o necessário para a obra que o Senhor lhes ordenou, eles então comunicaram o fato a Moisés, que proibiu o povo de trazer mais ofertas. Eu acho interessante essas passagens do tópico 1.2 e 1.3, porque a contribuição ela era feita de maneira voluntária, ela era feita com alegria, ela era feita com o coração disposto e ela era feita com gratidão. E é muito importante nós observarmos isso, porque as contribuições elas só são aceitas diante de Deus se elas forem feitas dessa maneira. Deus ele não aceita barganha. É importante nós observarmos aí, quando o povo de Israel oferta, que essas ofertas elas não eram requeridas por Moisés com uma promessa de prosperidade. Essas ofertas foram dadas a Moisés para a construção do tabernáculo, porque o povo tinha um coração grato. Fizeram isso com alegria, porque a presença de Deus seria constante no meio deles. Então, isso é uma observação muito importante de nós fazermos, para que nós não venhamos cair na armadilha da teologia da prosperidade, que estamos, segundo ela, sempre barganhando com Deus. Estamos sempre contribuindo para sermos abençoados. E, na verdade, o povo de Israel contribuiu porque tinha sido abençoado. E esse deve ser o princípio da nossa vida. É mais ou menos assim. Eu vou contribuir porque eu fui abençoado. Se a partir daquele momento que eu contribuí, Deus não me abençoar mais, ele não me deve nada. Porque aquilo que eu contribuí é por causa da bênção passada. Então a contribuição ela vem sempre por isso, por gratidão. E se formos observar o quanto devemos ser gratos pela maior bênção que ele já nos tem dado, que é a salvação, nós, ainda que dessemos a nossa vida, não pagaríamos o preço que ele pagou por nós. Tópico 2, a restauração do templo.
O tabernáculo esteve entre o povo de Deus durante toda a caminhada pelo deserto. Anos mais tarde, foi substituído pelo majestoso templo que foi idealizado pelo rei Davi, mas Deus não permitiu ele construir, então foi construído pelo seu filho Salomão, como nós temos em 2 Crônicas, capítulo 7, aquele templo majestoso que Deus, após ele ter sido construído, disse: esse é o lugar que eu vou ouvir vocês. Se um dia eu cerrar os céus, se as nuvens não der mais chuvas, se as pragas vir sobre vocês, vocês então se arrependerem, se vocês então buscarem a minha face, se vocês estiverem com o coração contrito diante da minha presença, eu então ouvirei dos céus e sararei a sua terra e abençoarei as suas vidas. Isso foi dito quando da entrega do templo que foi construído por Salomão. Era o local de morada de Deus no meio do povo, era o local, o ponto de referência da presença de Deus. Mas com o passar do tempo, esse templo majestoso, ele foi se deteriorando. E alguns reis de Judá, então, iniciaram uma restauração para preservar aquele lugar de adoração. Então, exortaram o povo para que o povo trouxesse uma contribuição para que o templo fosse restaurado. Um desses reis é o rei Joás, do nosso tópico 2.1, que restaurou o templo nos seus dias. Joás, ele foi um rei de Judá e viveu dias de muita prosperidade, enquanto teve o sacerdote Joiada ao seu lado, pois o monarca não tinha habilidade para reinar por sua imaturidade. Nós falamos muito, de Josias, que começou a reinar com 8 anos. Joás, ele começou a reinar com 7 anos de idade. Então, o sacerdote Joiada é quem era o seu conselheiro. Ele na verdade, Joiada era quem exercia o papel nas decisões, do rei. Então, dirigido por Joiada, ele faz com que o povo se volte para o templo para a sua restauração. Que antes, dele, essa adoração estava sendo dirigida a Baal. Então, houve uma preocupação a respeito disso e Joás, então, resolve trabalhar na restauração do templo. O templo, ele estava quase que destruído totalmente. Então, o rei Joás estimula o povo, os sacerdotes, a coletar ofertas. O nosso comentarista, na verdade, ele fala oferta, mas, na verdade, o texto fala em impostos. Outro texto fala em tributos. Outro texto fala em dinheiro, mas não fala em oferta. Se nós lermos o texto de 2 Crônicas 24:9, diz que o rei publicou em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, o servo de Deus, havia posto sobre os israelitas no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até acabar as obras. Então, o rei Joás, ele divulga, manda cartas falando que o povo deveria trazer aquele imposto, aquele tributo até a casa do Senhor, para que a casa do Senhor fosse restaurada. E eu acho legal quando eu leio esse texto, porque diz assim: e o povo, ao ouvir o edito do rei para trazer os impostos, o povo se alegrou. Tipo assim, como que alguém vai se alegrar com impostos? Mas é mais ou menos o que nós falamos hoje,
a gente não teria problema nenhum, nós não teríamos problema nenhum e ficaríamos alegres de pagar o imposto se o nosso imposto fosse usado da forma correta, se nós tivéssemos retorno dos nossos impostos. Alguém diz, né, que nos Estados Unidos é cobrado muito mais imposto que no Brasil, mas lá as coisas são aplicadas de fato, tem um retorno, que no país fulano de tal a carga tributária é maior, mas é aplicada. Então, por que esse povo se alegrou? Porque a finalidade daquele imposto era uma finalidade gloriosa, era uma finalidade de reconstrução do templo, e que de certa forma era uma reconstrução da presença de Deus no meio do povo. Então, quando há um retorno para o povo, quando o povo vê o benefício daquilo que foi contribuído, fica muito mais leve, muito mais fácil e muito mais alegre para que haja uma contribuição voluntária, uma contribuição de amor, uma contribuição que as pessoas fazem com alegria no coração. Que nós possamos sempre observar esses princípios. Os princípios do voluntariado, o princípio da liberalidade, o princípio da gratidão e o princípio da alegria na contribuição. Isso é fundamental para que a minha oferta seja aceita diante da presença de Deus. Eles estavam reconstruindo o templo, aleluia, a presença de Deus voltaria para o meio do povo que estava afastado da presença de Deus. Eita glória! Tópico 2.2, a restauração do templo nos dias do rei Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias ele abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Nós temos isso lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 29. Diferentemente do seu pai perverso, rei Acaz, Ezequias procurou seguir os caminhos de Davi. Ele se esforçou para eliminar a idolatria no meio do povo, procurando fazer com o que era reto e justo aos olhos do Senhor. Ezequias restabeleceu o verdadeiro culto em Israel, tendo cuidado de reunir os sacerdotes, os levitas, para propor uma nova aliança com Deus. Ezequias, ele fez importantes reformas no culto, na adoração a Deus, no templo. Isso provocou um grande avivamento em meio aos israelitas. Para você que não lembra de Ezequias, Ezequias foi aquele rei que Deus mandou uma mensagem a ele através do profeta Isaías, dizendo que ele ia morrer. Ele ia morrer e que era para ele colocar sua casa em ordem. E ele então, deitado na sua cama, enfermo, ele vira o rosto para a parede e ele então começa a chorar e orar a Deus dizendo: Senhor, eu tenho sido reto diante da sua presença. Eu tenho feito a tua vontade. Tem misericórdia de mim. Senhor, eu tenho feito conforme a tua palavra. Isso é maravilhoso. É maravilhoso quando nós podemos conversar com Deus conscientes de que temos feito a sua vontade, de que temos feito conforme a sua palavra. E Deus, então, imediatamente, diz o texto bíblico que Isaías ainda nem tinha saído do pátio do palácio, quando Deus manda ele voltar novamente a Ezequias, para dizer a Ezequias que Deus tinha acrescentado os seus dias em 15 anos. Foi esse rei que foi um rei zeloso pela casa do Senhor. Foi um rei que fez com que o povo retornasse novamente à adoração a Deus. Porque em Israel funcionava assim. Sempre que o rei se debandava para o lado dos deuses falsos, o povo seguia a mesma caminhada. Sempre que um rei subia ao trono e restaurava a adoração a Deus, o povo seguia na adoração a Deus. Por isso que o líder, ele é alguém muito importante.
É alguém que precisa ter de fato um compromisso com Deus. É alguém que precisa ter de fato uma intimidade com Deus, para que possa conduzir o povo na direção certa, no caminho para o céu, na direção do Espírito Santo de Deus. Então o povo contribuiu e o templo foi restaurado para a glória de Deus. Tópico 2.3. A restauração do templo nos dias de Josias. O rei Josias foi aquele rei que começou a reinar com 8 anos. Joás com 7, Josias com 8. E o que foi que Josias fez? Josias procurou fazer um novo concerto espiritual em Judá, abolindo mais uma vez a idolatria. O rei determinou que os israelitas buscassem ao Senhor de todo o coração para que fossem purificados dos pecados nos quais Judá havia mergulhado e assim restaurar o genuíno culto ao Senhor. Para isso, Josias ordenou que todo o dinheiro arrecadado fosse usado para reparar a casa do Senhor. A Bíblia relata que nunca houve um rei como Josias, que se voltou para o Senhor de todo o seu coração. Na verdade, isso é muito importante, porque a manutenção do templo está sempre ligada a um coração agradecido e desejoso demais da presença de Deus. Satisfação é poder servir ao Deus dos nossos pais. Satisfação é poder servir ao Senhor na manutenção do templo. Sempre que alguém se dispõe a fazer isso, esse alguém está com um coração inflamado pelo Espírito Santo, está com um coração inflamado por gratidão, de alegria de servir ao Senhor, que não se contenta em ver a casa do Senhor da forma que ela está. Então, é importante que nós observemos esses grandes homens, esses grandes reis que fizeram essa restauração e com um coração aberto buscaram a contribuição, contribuíram dos seus próprios tesouros para que a casa de Deus ela fosse restaurada, para que a casa de Deus ela voltasse a funcionar de maneira que a presença de Deus pudesse estar no meio do povo novamente. É uma maravilha de Deus quando nós lemos essas histórias, porque são histórias que muitas das vezes vêm fazer-nos refletir a respeito de como nós estamos lidando com isso. Vem nos fazer refletir a respeito de como nós estamos cuidando da casa do Senhor. Como é que tem sido essa nossa espiritualidade? Josias, ele não aceitou aquela mistura que estava acontecendo em Israel quando ele sobe ao trono. Então ele abole ali todo e qualquer vestígio de idolatria, estabeleceu que o povo voltasse o seu coração para Deus, restaurou o templo e deu um exemplo para aquele povo de como deveriam ser fiéis ao Senhor nosso Deus. Isso é bênção de Deus para a nossa vida. Aleluia! Tópico 3. O cuidado com a casa de Deus. Devemos dispor nossos bens para socorrer as necessidades da igreja. E aqui falamos de igreja como templo, a fim de que ela tenha o necessário para o culto ao nosso Deus. Muito bem. Tópico 3.1. O chamado de Deus. Tópico 3.1. O chamado de Deus. Muitos irmãos compreendem que o templo é um espaço de oração e celebração, portanto precisa de cuidados para favorecer a reunião daqueles que buscam o exercício da fé cristã. Isso é fato. As reformas nas congregações são importantes para oferecer aos frequentadores conforto e segurança. Isso é fato. Evidente que os nossos templos precisam passar por reformas, por reparos, por manutenção, periodicamente.
E esses prédios eles devem ser mantidos em excelente estado. Por quê? Porque, primeiro, a segurança, né? Isso envolve a parte estrutural, manutenção de telhado. Ninguém merece, né, estar dentro de um templo, num culto, durante uma chuva e chover mais dentro do que fora. É evidente que isso não é algo interessante, né? Ninguém merece estar dentro de um templo, numa festa principalmente, aquele monte de gente, aquele calor humano, e não termos um ar-condicionado dentro desse templo. Ninguém merece estar dentro de um templo e o som desse templo não ser um som de qualidade. Então, tudo isso é importante, tudo isso precisa ser levado em consideração em relação ao templo. Esse cuidado que a gente tem, ao mesmo tempo que ele oferece segurança, ele oferece conforto para quem está participando do culto. Sejam os fiéis, sejam os irmãos da igreja, sejam os visitantes. Vai ter sempre essa dupla aí, conforto e segurança. Por isso, o Senhor nos convoca a abrir o coração e nos libertar da avareza e do egoísmo quando se trata, né, de contribuir para a manutenção do templo. É importante nós entendermos que a manutenção do templo ela é feita através das nossas contribuições. Às vezes, nós dizemos que Deus não precisa de dinheiro. Eu digo nós assim, na verdade não é nós não, tá? Algumas pessoas, né? Algumas pessoas, por algum motivo, acabam dizendo isso. Ah, porque Deus não precisa de pessoas. E essas manutenções, que Deus não precisa de dinheiro. E essas manutenções, como seria na mente dessas pessoas? Se não a contribuição por parte dos fiéis, como seria essa manutenção do templo? Será que oraríamos e depois de uma vigília, depois de uma noite de oração, nós olharíamos para as paredes e elas estariam restauradas como que num passe de mágica? Será que nós oraríamos e Deus cobriria o templo com um manto impermeável para que a chuva não adentrasse? Será que nós oraríamos e Deus enviaria um vento refrescante para que a gente não sentisse calor no horário do culto? Como seria a manutenção, a restauração, a reforma no pensamento dessas pessoas? A única maneira que eu vejo é justamente através das nossas contribuições. Então, contribuir com os nossos bens é ter um coração aberto e sincero diante de Deus. Portanto, eu devo apresentar ao Senhor um coração transbordante de graça pelas misericórdias que Ele tem tido comigo. Essa contribuição que eu dou nada mais é do que um ato de gratidão diante de Deus, pelas bênçãos que eu tenho recebido e por aquilo que eu usufruo dentro da igreja. Né? Assim é muito complicado quando nós olhamos certas pessoas conversando sobre isso. Ela fala que é errado, ela fala que é antibíblico, ela fala que Deus não precisa de dinheiro, mas ela usufrui do ar-condicionado que está lá dentro. Quando o som está ruim, ela reclama. Esse som hoje estava ruim. Não é verdade? Ah, a cadeira está dura, o banco é duro, o banco é de madeira, o ventilador tá fazendo o cabelo dele ficar um fuá lá dentro da igreja, ele reclama do ventilador. Mas, e aí? Se Deus não precisa de dinheiro, conforme ele diz, de onde será que vem todas essas coisas? Ele não deveria usufruir, então, já que ele não concorda em contribuir? Será que seria isso? É curioso quando nós olhamos esses tipos de conversa. Então, não importa a ocasião ou a circunstância, o importante é contribuir com alegria para a casa de Deus. Pois
nós temos certeza que aquilo que nós semeamos aqui no reino de Deus, nós colheremos uma colheita abundante na eternidade. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. O nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Então, tudo que nós fazemos, podemos ter certeza, Deus tem retribuição para as nossas vidas. Não tenho dúvida sobre isso. Você não deve ter dúvida sobre isso, mas faça com alegria. Seja contribuindo financeiramente, seja contribuindo com a sua mão de obra, faça isso com alegria para o reino de Deus. 3.2. Devemos honrar a Deus com os nossos bens. Nós falamos sobre isso na lição passada, né? Que honrar a Deus com os nossos bens é necessário. E foi lá pelo tópico 3 mesmo que nós falamos sobre isso na lição passada. Então é importante que nós honremos a Deus com os nossos bens, porque quando honramos a Deus, Ele nos honra. Isso é um princípio básico, né, de semeadura diante da presença de Deus. Por que precisamos honrar a Deus com os nossos bens? Porque tudo que nós possuímos é dele. Nós somos somente administradores. E essa honra está em coisas simples, como ofertar, por exemplo, para a manutenção do templo, para a reforma na igreja, sabendo que Deus zela por nós, devemos ser zelosos pelo templo, onde nos reunimos para nós adorarmos a Ele, onde nós nos reunimos para anunciar a sua palavra. Os nossos bens devem estar à disposição de Deus para honrá-lo. E vimos na lição passada que honrar a Deus vai além, com os nossos bens, vai além dessa contribuição que a gente dá no templo. Vai além do nosso dízimo, da nossa oferta, daquela oferta especial, vai além, porque nós honramos a Deus com os nossos bens em tudo aquilo que nós falamos na lição de número 2. Quando damos uma carona para um irmão necessitado, quando fazemos um frete com o nosso carro para um irmão necessitado, quando nós damos uma cesta básica, quando nós usamos a nossa roçadeira para limpar o quintal de alguém, quando nós usamos a nossa bomba de veneno para taçar veneno no mato, no quintal de alguém, quando nós ajudamos alguém a construir a sua casa, quando infinitamente, tem ocasiões aí para nós honrarmos a Deus com os nossos bens. E o que são os nossos bens? Tudo aquilo que Deus nos tem dado, nos tem entregue. Então, é importante que todos os meus bens, não só pela metade, mas todos os meus bens, honrem ao Senhor meu Deus. Tópico 3.3. Estamos chegando já no final. O cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. O cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. Para evitar problemas estruturais, é recomendável que os templos passem por uma manutenção periódica. Existem, algumas igrejas que fazem uma reforma de pintura de ano em ano, fazem uma revisão de elétrica de tempos em tempos, fazem manutenções na hidráulica, fazem uma revisão no telhado e assim sucessivamente. Periodicamente eles programam que alguns profissionais façam então uma vistoria para ver o que precisa ser reformado. Alguns só fazem essa manutenção em época de festa, Quando tem uma festa, aí vai lá e pinta, vai lá e arruma, troca as luzes que estão queimadas. Mas o importante é que essas manutenções sejam feitas. Cuidar do templo é um dever da congregação, é um dever de cada irmão, por segurança em primeiro lugar, mas também por causa da estética, ou melhor, por causa do conforto, e por fim, por causa da estética. Estética, mas não tem nada a ver estética, tem muitas coisas a ver a estética do templo. Vocês sabiam que a estética do templo, ela
ela facilita a evangelização? Como assim? A estética do templo facilita para que as pessoas venham ao templo. Às vezes a gente passa na frente de uma igreja, de uma congregação, ela está toda depredada, toda suja, uma pintura inacabada, às vezes não tem nem pintura e está lá há anos. Um templo desse não atrai as pessoas para visitarem. Se você observar, se você prestar atenção, boa parte das pessoas que têm poder aquisitivo estão nas igrejas mais bonitas, esteticamente falando. Tá? Por quê? Porque elas são atraídas primeiro pela visão, pelo templo. Então, quando nós cuidamos bem do nosso templo, nós atraímos pessoas com isso. Vocês já observaram que às vezes nós chegamos na casa de algumas pessoas e a casa da pessoa é toda suja, bagunçada, é toda, né? E às vezes nós chegamos na casa de outra pessoa e essa casa é limpinha e a gente fica admirado como que aquilo é limpo, como que aquilo é cuidado. E às vezes a casa desse que cuida bem é uma casa bem mais sem recursos financeiros do que aquela casa que está mal cuidada. Então isso atrai as pessoas à igreja. Isso atrai. Então, é também uma forma de evangelização, ter uma congregação bem cuidada, bem pintada, né, com uma fachada bonita, com dentro, né, uma estética bonita dentro do templo, um som bom. Isso com certeza atrai as pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de recurso, elas observam isso. Então, também é uma maneira de atrairmos as pessoas. O povo hoje já não está fazendo a igreja de discoteca para atrair os jovens? Jogo de luz, fumaça, tatame dentro da... Pois é, diz eles que é para atrair as pessoas. Eu digo a vocês que uma congregação bem cuidada, bem zelada, com uma estética bonita, ela atrai as pessoas. Tá? Ela atrai as pessoas, porque é bonito ao olhar. É bonito de se ver. Então, as pessoas são atraídas também por isso. Muito bem. Na disposição de ofertar para essa causa específica, essa nossa disposição nos demonstra a nossa gratidão ao Pai Celestial. Quando nós contribuímos, e somos nós que contribuímos, eu acho muito interessante o meu pastor, quando ele pede essas contribuições para a gente fazer a manutenção, né? E ele diz o seguinte: nós precisamos trocar a central de ar que queimou. E vocês sabem de onde é que vai sair esse dinheiro? Aí todo mundo repete com ele: do nosso bolso. É, do nosso bolso. Não é de outro lugar que vai sair isso. Né? Se a gente precisa fazer uma construção de uma sala de aula, ele pergunta: e vocês sabem de onde vai sair esse dinheiro? Todo mundo repete num coro junto com ele: do nosso bolso. É do nosso bolso que vai sair. De onde mais sairia se não fosse do nosso bolso? Então nós precisamos dessa disposição em ofertar. Por quê? Porque isso demonstra gratidão. E é algo que vai beneficiar nós mesmos. Nós mesmos. E precisamos fazer essa contribuição por todas as bênçãos que nós já temos recebido do Senhor. Não é porque tem uma promessa de prosperidade para mim quando eu oferto, não. É porque eu já fui abençoado. Isso é só gratidão, isso é só alegria pela bondade de Deus na minha vida. Deus certas vezes chamou a atenção do povo em Ageu, no capítulo 1, porque o povo tinha esquecido a casa de Deus. Eles viviam, segundo Ageu, no verso 4 do capítulo 1, nas suas casas apaineladas, nas suas casas todas enfeitadas, enquanto a casa do Senhor permanecia em ruínas. Então Deus chama a atenção desse povo para que eles se voltassem para a reforma do templo, para que a casa dele estivesse em situação de uso, para que a casa dele estivesse numa situação mais agradável. Então, é preciso que nós observemos isso. Lá em Ageu, o tempo estava passando e os judeus estavam bem tranquilos nas suas casas, no seu conforto, e o templo estava
destruído. Então, Deus conclama aquele povo para contribuir para a manutenção do templo. Nosso comentarista diz: desde que começou a levar as ofertas ao templo, o povo passou a ter abundância de alimentos, segundo as Crônicas, capítulo 31 e o verso 10. O nosso comentarista usa esse texto do segundo livro das Crônicas para dizer que Deus passa a abençoar o povo depois da contribuição. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso é teologia da prosperidade, tá? O texto, na verdade, ele não fala que o povo começou a ser abençoado depois que começou a levar as ofertas. Observe bem o que diz o texto. Então, o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então, o que o texto está dizendo para nós é que o povo trouxe a oferta porque foi abençoado, e não foi abençoado porque trouxe a oferta. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque esse é o mote, essa é a base da teologia da prosperidade, que você vai trazer a sua contribuição e vai ser abençoado. Não, a contribuição ela é fruto de gratidão a Deus, de alegria, de reconhecimento da dádiva de Deus sobre a minha vida. A minha oferta deve ser fruto disso, tá? Agora, evidentemente que nós temos um administrador que administrou bem, Deus observa isso na sua vida e vai colocar mais bens para ele administrar, porque ele foi fiel na sua administração. Isso eu não tenho dúvida. E o próprio Jesus fala sobre isso quando ele fala sobre a parábola dos talentos. Quando ele fala sobre a parábola dos talentos, ele diz que o talento daquele que não granjeou outros talentos foi dado àqueles que tinham granjeado mais talentos. Então, e ele completa dizendo: aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aquele que tem será acrescentado ainda mais. Ou seja, aquele que administra com fidelidade, com certeza, vai receber mais bens para ser administrado. Mas não é uma barganha que nós fazemos com Deus. Não é uma semeadura que eu faço com Deus para que eu tenha mais recurso, para que Ele me abençoe mais. Não é essa a lógica da palavra de Deus. Precisamos tomar cuidado com isso, porque senão nós caímos na mesma armadilha que nós vivemos condenando, que é a teologia da prosperidade, a barganha com Deus. Eu vou dar 5 porque ele vai me devolver 10. Eu vou dar 10 porque ele vai me devolver 100. Eu vou dar 100 porque ele vai me devolver 1000. Não, não é esse o princípio da oferta na casa do Senhor. A oferta ela tem que ser dada com liberalidade. Sabe o que é liberalidade? É você dar sem intenção de receber algo em troca. Você deu porque você é grato. Você é agradecido diante da presença de Deus. Contribuir na obra do Senhor, sem dúvida, é um privilégio muito grande. Olha só que coisa interessante. Você passa em determinada igreja e você vê uma campanha para a construção do templo, por exemplo, e de repente você contribui. E mais tarde você pode passar lá e olhar e pensar: meu Deus, eu contribuí para que esse templo fosse erguido. Você trabalhar na construção de um templo e depois, no futuro, como muitos irmãos têm esse prazer de dizer: meu Deus, eu ajudei a construir esse templo. Eu doei o meu tempo, o meu suor, o meu trabalho para contribuir. Isso é um privilégio para nós. Isso é um privilégio. E falando aqui sobre trabalho, a nossa contribuição não é só uma contribuição financeira. Hoje nós vivemos num tempo muito difícil, onde tudo que as pessoas fazem, tudo que os irmãos fazem na igreja, tem que ter um pagamento para que isso ocorra.
Não há mais aquele trabalho voluntário que as pessoas faziam antigamente, porque tinha um amor pela casa de Deus, tinha um amor pelo templo, tinha uma gratidão ao Senhor. Então, nós precisamos resgatar isso no nosso coração. Não devemos fazer essas contribuições por barganha. Não devemos. Não devemos fazer essa contribuição porque o pastor está insistindo. Porque senão fica feio para mim, porque todo mundo está contribuindo. Porque eu preciso mostrar para alguém que eu contribuo, porque eu preciso fazer média com o pastor. A minha contribuição é entregue na mão do pastor, né? Então, não é desse jeito que a contribuição precisa ser feita. Ela precisa ser feita de maneira que o meu coração se alegra, que o meu coração esteja aberto diante da presença de Deus. E seja qualquer contribuição, seja o dízimo, seja aquela oferta regular do culto, seja uma oferta especial para a construção ou aquisição de um bem, como um instrumento, um veículo, cadeiras para a igreja, uma central de ar. Ou seja, eu preciso ter o meu coração disposto diante de Deus. Seja também em disposição para trabalhar na casa do Senhor. Tudo deve ser feito com alegria, com gratidão, com liberalidade. Ou seja, contribuir sem esperar nada em troca. Então é importante que a nossa disposição para ofertar esteja baseado em alegria, em gratidão, com um coração cheio da graça de Deus, cheio de gratidão pelo seu sacrifício na cruz, cheio de gratidão pelos bens que Ele já nos tem dado para administrar. Que a nossa vida seja feita em gratidão diante da presença do Senhor, seja apresentada em gratidão. É importante nós entendermos que a gratidão mantém a porta aberta. A gratidão mantém a porta aberta. Não é assim com você? Se você faz alguma coisa para alguém e esse alguém não te agradece, se esse alguém faz pouco caso de você, se esse alguém não reconhece o que você fez, é muito comum a gente dizer, dor de barriga não dá só uma vez, não é? Por quê? Porque a gente fica alegre quando a pessoa vem e agradece, reconhece que ela foi ajudada. A nossa forma de reconhecer, de ser grato a Deus é justamente contribuindo, é justamente ajudando, é justamente prestando um serviço com alegria na presença do Senhor. Eu quero finalizar esse tópico 3, ilustrando essa gratidão que nos faz servir com alegria, com um pequeno testemunho que eu ouvi de um pastor. Eu achei muito, muito interessante aquele testemunho. E esse testemunho é sobre um irmão que limpava a igreja. Ele limpava a igreja. Se você procurar, né, esse testemunho, você vai encontrar aí pela internet. Ele limpava a igreja e o pastor era novo, chegou na igreja novo, e esse irmão veio entregar as chaves da igreja para ele, né? Olha, pastor, está aqui a chave, eu tenho a chave de todas as salas da igreja, de todos os gabinetes, porque eu limpo a igreja. Tá bom? Se o senhor quiser a chave, já está aí na mão do senhor. Pastor, não, continue fazendo o seu trabalho. O senhor recebe alguma coisa da igreja? Não, pastor, não recebo nada da igreja, não. O pastor fez a pergunta, porque já era escaldado, porque já tinha visto muitas pessoas que trabalham na igreja colocar a igreja na justiça, e ele estava preocupado. E também preocupado porque precisava saber se o irmão recebia alguma coisa da igreja por causa das finanças da igreja. Ele precisava tapar dos gastos, né? Então, esse irmão disse que não, que era aposentado, que trabalhava porque amava a obra. E um dia, esse irmão chega no gabinete do pastor e pede para fazer uma consulta. Né? Pede para fazer uma consulta. Pastor, o senhor deixa eu fazer uma consulta? O senhor me libera? O pastor falou, por quê, irmão? O senhor é carteira assinada na igreja? E ele disse, não, pastor, não. Então, irmão, o senhor não tem que pedir permissão para mim. O senhor é voluntário. O senhor não me deve satisfação. O senhor pode ir fazer a sua consulta, sem problema.
Não, pastor, é porque é o seguinte, eu preciso fazer a consulta, mas se o senhor não me liberar, não tem problema não, tá bom? Eu remarco ela de novo, nem que seja para daqui a 6 meses, mas eu remarco, não tem problema não. Não, irmão, pode ir fazer sua consulta, vai lá, faça sua consulta, não tem problema não. E o irmão foi fazer a consulta e tudo mais, e segue a viagem. Um dia o pastor chega na igreja, esse irmão chegava na igreja todos os dias, 7 da manhã, e o culto começava às 9, e ele, 9 horas, já tinha terminado o serviço. E um dia o pastor chega na igreja 9 horas, esse irmão ainda está limpando os bancos. Está limpando. E o pastor percebe que ele estava limpando já ali os bancos da frente e estava chorando. E o pastor então se aproxima dele, pensando, esse irmão deve estar com algum problema, né? Deixa eu chegar lá. E esse irmão então estava limpando o banco e chorando. E ele chorando dizia, Senhor, muito obrigado por me permitir estar na sua casa. Eu estava condenado ao inferno, eu era um bêbado. A minha família estava para se destruir, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me salvou. O Senhor me permite hoje estar aqui limpando esses bancos na sua casa. No Antigo Testamento, só os levitas entravam na casa, entravam no templo. Só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Mas o Senhor me permite estar aqui no púlpito hoje limpando essas poltronas, esses bancos. Senhor, que o Senhor possa usar o pastor hoje, que muitas almas possam se render aos seus pés. Eu sou grato a Ti, Senhor, por estar trabalhando na sua casa, pela sua grande graça sobre a minha vida. Aquele pastor olha para aquele irmão e ele se desarma todo sobre aquelas questões de que o irmão poderia levar a igreja na justiça. Ele viu ali um verdadeiro agradecimento diante da presença do Senhor. Um coração grato, um coração cheio de gratidão a Deus por aquilo que Deus tinha feito na vida dele. O nosso trabalho na igreja, ele deve ser feito dessa forma. E não, muitas das vezes, como fazemos. Tudo o que nós vamos fazer na igreja, se somos um serralheiro, um pedreiro, um eletricista, um carpinteiro, um pintor, se vamos instalar um sistema de segurança, se vamos, tudo, se vamos ajudar em alguma coisa, nós temos que cobrar. Não estou falando aqui, evidentemente, de um profissional que vai na igreja passar uma semana trabalhando, um mês trabalhando, que tem uma família para cuidar, evidentemente. Mas estamos falando daquelas pequenas coisas que muitas das vezes nós fazemos, gastamos um dia, 2, né? E precisamos cobrar. E às vezes as pessoas cobram ainda mais caro da igreja. Irmãos da igreja, precisamos ter um pouquinho mais de gratidão a Deus pelo que Ele fez na nossa vida. Lembre-se, a gratidão mantém a porta aberta. A gratidão mantém a porta aberta sobre as nossas vidas. Conclusão! O cristão evidencia sua lealdade quando serve a Deus de todo o coração. Inclusive, com os seus bens, abençoando a casa do Senhor com alegria. Que a nossa vida possa ser uma vida de adoração ao Senhor também com os nossos bens. Que possamos servir ao Senhor com alegria e apresentarmos diante dele com canto, com cânticos espirituais de alegria e satisfação, de privilegiados por poder ter a oportunidade de servir ao Senhor nosso Deus na sua casa. Que esta lição possa ser uma lição que venha trazer reflexão sobre o nosso serviço na casa do Senhor, sobre a nossa contribuição na casa do Senhor. Que essa lição possa ser uma lição que venha abrir o nosso entendimento sobre a importância de ter um coração grato, sobre a responsabilidade que nós temos de dar a manutenção na casa do Senhor, de cuidar bem dela, para que ela esteja sempre oferecendo segurança, conforto e seja um lugar bonito e agradável para que a gente possa cultuar o nome do Senhor. Que o Deus de paz lhe abençoe e esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, lhe permitindo domingo uma lição abençoadíssima. Abençoadíssima. Que domingo, dia 20,
você possa edificar os seus alunos, os nossos irmãos ali na sua igreja com esta palavra. Deus te abençoe.